João, capítulo 4. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, e eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou, por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, e foi no caminho da cidade, e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito, não é este o Cristo? Então, eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso os seus discípulos lhe suplicavam dizendo: Mestre, comi. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra. Não dizeis vós: e ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia,
e outro: o que ceifa? Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros homens trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificou: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim então os samaritanos foram até ele, e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, após os 2 dias, ele partiu de lá, e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, quando ele chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles foram à festa. Assim Jesus veio novamente a Caná da Galileia, onde ele da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis? O nobre disse-lhe: e Senhor, desce, e antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe contaram dizendo: e o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar, e disseram-lhe: ontem à 7ª hora a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez, quando ele ia da Judeia para a Galileia.